Fala pessoal, mais um Topcast Imob aqui. Dessa vez eu tô com uma presença maravilhosa aqui do mercado imobiliário. E gente, muita coisa vem aí com essa mulher. E vamos aprender bastante com ela, né? Depois da vinheta, viu? Eu tô aqui com minha queridíssima Melina Tandaia, acertei. Tandaia, obrigada. Tandaia, eu fico naquela certa ou não acerto. Primeiro quero agradecer por Eu você que vir, agradeço. por participar desse novo projeto aqui com a gente. E a gente está assim, selecionando gente que tem bastante conteúdo, que sabe o que vai falar aqui para nós, o que tem bastante conteúdo. Essa é a ideia. Obrigada, viu? É uma honra minha estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu tenho coraçãozinho para vocês, gosto de vocês, admiro o trabalho que vocês fazem aqui no mercado. E estou aqui, né? Se é para falar, é comigo mesmo. Tipo, se tem para falar alguma coisa, é comigo mesmo. Pode chamar, né? Pode chamar. Vamos lá. A gente sabe que hoje tem a Melina, que eu conheço, que é do mercado imobiliário, ali. Lá vai Agora você. eu quero saber quem é a Melina, que nem todo mundo conhece. Mas Guilherme, eu não tenho tanta coisa para dizer. Eu falo que a minha vida não é tão assim, ela é meio sem graça, não tem muita história sobre mim, né? Eu estudei formada, né, em publicidade, sou pós-graduada em marketing. Entrar no mercado imobiliário para mim foi uma surpresa, né? Não era uma coisa que eu esperava, nem queria, na verdade. Eu vinha de multinacionais, queria trabalhar multinacional. Meu sonho era ser uma alta executiva, fazer ponte aérea Nova York e São Paulo. Ainda bem que eu não fiz, que eu tô aqui na Paraíba. Casei com um paraibano, né? Estamos aqui com um cachorro, né? E é isso aí. Mas eu entrei porque eu perdi o emprego no meu período que eu estava fazendo pós-graduação. E aí me falaram assim, vai ser corretora de imóveis, né? Tipo, corretor de imóveis naquela época, a gente falando de quase 15 anos atrás, era falta de emprego, trabalhar como corretor de imóveis. E eu fui ser corretora de imóveis da Cirela. E foi uma coisa muito, muito legal, porque hoje eu me considero uma profissional completa e consigo ter essa visão 360 graus, porque eu trabalhei como corretora de imóveis, né? Depois eu fui trabalhar em construtora, trabalhei na área de marketing comercial de construtora, e depois fui trabalhar em imobiliária, né? Onde eu fazia exatamente o atendimento às construtoras, a parte de inteligência mercadológica, do marketing em si, que as imobiliárias de São Paulo têm muito forte, né? Então, o lançamento de um empreendimento, na verdade, ele tem muito mais a ver com marketing do que com vendas, né? A venda é uma consequência, como a gente fala. O marketing é a ciência, né? E isso me deu uma bagagem muito grande hoje, quando eu sento numa mesa que eu vou fazer um lançamento, eu consigo entender uma necessidade dos corretores, ouvir o que eles falam, consigo ver a visão de uma incorporadora e, por exemplo, de uma imobiliária. Então, para mim, hoje, essa experiência que, na verdade, não era uma coisa que eu queria, eu falei, Deus escreve certos por linhas certas, né? A gente que vê torto, na verdade, né? Isso para mim foi muito rico e é muito rico no meu trabalho hoje, né? E assim, há 15 anos que eu estou no mercado e gosto muito, né? Gosto muito. É um mercado dinâmico, ele nunca... eu acho muito triste, é o que a gente estava conversando antes, né? Quando você acha que você entra numa zona de conforto. Né? Eu acho que o grande erro das pessoas é entrar nessa zona de conforto, porque o mercado não te dá esse conforto, na verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Então, 15 anos no mercado, já passou por algumas etapas e já conhece bastante dores. Já conhece bastante dores. Mesmo assim, nunca são suficientes. Nunca é o suficiente. Mas assim, e a gente sabe que são dores diferentes. Dores do corretor, dores de imobiliária, dores da parte do marketing hoje que, para você, eu estou fazendo marketing, né? Eu estou tentando, estou ali, estou estudando. Legal. E a gente vai descobrindo uma coisa tão bacana no marketing, que não só é essa parte de, vou fazer vídeo, vou fazer aquilo. É o que tem por trás, que engloba tanta coisa, que você para e pensa. Cada setor do mercado imobiliário é diferente.
e o marketing atinge cada setor diferente. Aí eu fico pensando, qual a dor de cada setor, menina? É uma pergunta complexa, mas eu tenho um artigo que eu escrevi no LinkedIn há muitos anos atrás. Eu falo que marketing é tudo, né? Ele está em tudo, né? Ele está no financeiro, ele está na logística, ele está no comercial, né? O marketing é tudo. E marketing, na verdade, é gerar valor genuíno ao cliente, né? Então, a dor de cada setor vai depender muito de cada empresa, porque tem empresas que elas conseguem se estruturar muito bem em algumas áreas. Então, quando eu entro com marketing, por exemplo, em grandes empresas, a gente trabalha junto com o RH. Então, quais são os valores da empresa? O que a empresa precisa? Qual é o material? Como que vai dar esse treinamento para pessoas que entram? O marketing está ali também. O marketing, ele auxilia para que a empresa consiga contratar pessoas que tenham a ver com aqueles valores daquelas empresas, porque o valor da empresa ele é muito importante. Eu acho que aqui em João Pessoa especificamente, o grande gap, falha, enfim, dor, pode usar o termo que você quiser, é que as pessoas não têm, por exemplo, um planejamento estratégico. Parece besta fazer planejamento estratégico, parece que são frases prontas, mas marketing é estratégia. Se eu sei qual é a sua força e qual é a sua fraqueza, aquele post do Instagram que as pessoas fazem e chamam de marketing, ele só é marketing se você sabe responder para quê, para quem, para onde. Qual a direção? Então assim, por quê, para quê e para quem? Se você sabe por que você está postando, para quem que você está postando, você está fazendo marketing. Caso contrário, é um post que você faz no Instagram. Isso não é marketing, isso pode ser qualquer coisa, enfim. Então, assim, a dor, ela depende muito de cada empresa e como que ela estruturou aquilo ali. Mas, eu acho que a dor, em geral, de uma empresa é a falta de um planejamento estratégico. Você não faz marketing sem planejamento. Verdade. A gente às vezes sofre quando tenta adivinhar ou fazer alguma besteira. Mas se não tem uma estratégia, o negócio não anda. Se você não sabe para onde você quer ir, né? Se não sabe. Então, o marketing, para eu fazer uma estratégia de marketing para você, você tem que me dizer assim, Melina, eu quero chegar a tal lugar de tal forma. Eu tenho meta. Marketing trabalha com meta. Qual é a minha meta? Minha meta é atingir tanto por vendas por ano. Show de bola. Como que a gente vai fazer para atingir a sua meta por ano? O que você tem para investir nisso? Sim. Né? Ótimo. Então, onde que a gente pode fazer para que você atinja isso? Então, assim, esses dados são importantes para você começar a fazer um post de Instagram. Sim. Por exemplo, você fazer um tráfego pago. Você fez o tráfego pago, você vai atender esse cliente como? Você vai conversar sobre o que com esse cliente? Qual o conhecimento que você tem? Por que você está trabalhando naquele produto? Como você quer... Lá no teu planejamento, você colocou que você quer ser reconhecido de tal forma. Aquilo que você fala aqui é como você vai ser reconhecido ali. Então, tudo isso é estratégia. Isso é marketing. Isso é marketing. O post de Instagram não necessariamente é marketing. Legal. Isso aí, gente. Então, posicionamento, autoridade, a gente tem que ter bastante na frente dessa parte de marketing, né? Que eu acho bem bacana. E deixa eu ver, quais são os maiores erros comuns que hoje os corretores fazem? Que você possa dizer assim, ele está pecando nisso, que ele possa mudar. Eu acho que o grande erro da maioria dos corretores, não são todos, mas a grande maioria, é a falta de conhecimento de mercado, né? E a falta de conhecimento de pessoas. Existem várias ciências, por exemplo, se vamos pegar marketing, uma ciência, administração, engenharia, são ciências. Psicologia, sociologia, antropologia, né? Eu, como marketing, eu estudo outras ciências para aplicar dentro da minha ciência. Sim. Você, como corretor de imóveis, você precisa conhecer ciências, né? Como sociologia, psicologia, para aplicar dentro de uma estratégia de atendimento. Sim. Se eu digo que a psicologia, por exemplo, ela te disse que existe uma pirâmide de Maslow. Maslow estudou e criou uma pirâmide, na verdade não criou uma pirâmide. A pirâmide só foi criada, né,
para visualizar aquilo que ele disse. Mas vamos lá, a famosa pirâmide de Maslow, que diz que as pessoas têm necessidades inerentes. Por exemplo, beber água, segurança, né? Ele tem a teoria de Maslow, diz que cada base da pirâmide você precisa sanar a necessidade primeiro para depois ir. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Hoje a gente sabe que não precisa. Mas ali na pirâmide diz que segurança é uma necessidade inerente a todo ser humano. O que o marketing faz? Ele vai chegar e dizer assim, olha, esse empreendimento aqui, ele te gera segurança. Eu uso esse termo numa estratégia, porque eu sei que a psicologia já me disse que isso é inerente a você e a mim. Então eu gero esse gatilho em você porque eu pego a psicologia. O grande erro dos corretores, a maioria, é que ele não entende isso. Ele atende pessoas, mas ele não entende nada de psicologia, nada de sociologia, nada de marketing, nada de antropologia, nada de financeiro, administração, jurídico, né, leis. Então assim, como é que você vai atender ou usar estratégias se você não estudou ou ciências que pode te ajudar? Marketing, preciso estudar. Eu sei que antropologicamente, por exemplo, o grupo de pessoas de João Pessoa não se comporta igual ao grupo de pessoas em São Paulo. Totalmente diferente. Então, assim, se eu não entendo isso, a minha estratégia de marketing que eu fazia em São Paulo, eu poderia replicar aqui em João Pessoa? Não, eu iria falhar. Mas a antropologia já me disse isso. Então, assim, existe um comportamento de grupos. O que eu preciso entender como marketing? Qual é o comportamento de grupos daqui? E aí, dentro da minha ciência, eu gero. Então, eu acho que o grande erro dos corretores é, ele não entender de pessoas e não estudar, ele está muito mais preocupado hoje em estudar tráfego pago, receber o lead, do que atender o lead. Ele não entende de pessoas. Então, assim, aí ele coloca como lead bom e lead ruim. Eu sou contra esses termos, a gente continua falando de pessoas. Lembra daquele planejamento estratégico que a gente conversou? Você não disse que você queria chegar aqui, sei lá, ser uma imobiliária que tem referência de excelência, por exemplo? Pode ser. A excelência, ela independe de se o lead é bom ou ruim. O teu atendimento tem que ser excelente para quem quer que seja. Isso te define, não o lead. É porque às vezes chega vendendo principalmente o pessoal do tráfego pago. Eu vou te dar um leads bons. Aí tem outros que falam, não, os leads são tudo frio. Não, cara, você tem que começar a trabalhar a pessoa e entender o produto todo dele. É isso que a gente olha. Às vezes, uma das coisas que eu mais escuto de outros corretores realmente é a questão disso. E principalmente do pessoal que vende o tráfego pago. Ele faz, não, eu vou te entregar os leads perfeito. Eu faço, como assim? O lead perfeito para mim é depois que eu fecho. Aí eu digo, ali foi um lead perfeito. Mas fora isso, ela ainda é um lead normal que eu vou trabalhar, entender ainda, porque cada lead é uma pessoa diferente que a gente vai estar ali. Então isso é bem bacana. Aí, o que dá para a gente pensar em relação a essa parte que a gente falou aqui do marketing em si, o quanto a gente tem que estudar e entender cada aspecto pequeno do processo. Eu digo que tudo no mercado é um processo e o corretor ele ainda não entende isso, principalmente os novatos e os antigos também não entendem e quer pular barreiras, né? Que eu digo assim, pular etapas. O feijão com arroz, que tem que ser bem feito. Eu digo que assim é o básico. Por exemplo, vocês fazem um curso de TTI, ele não é o suficiente para adquirir conhecimento. Aí vocês têm MBA. Acho que toda carreira, todo profissional, ele tende a evoluir, principalmente na questão da educação. Então, existe, por exemplo, eu mesma fiz um MBA em negócios imobiliários. Quer dizer, se você pegar meu histórico, eu tenho uma faculdade, eu tenho 2 pós-graduações, na verdade, eu tenho 3 pós-graduações e eu tenho um mestrado ainda e vou para o doutorado, se Deus quiser, se eu tiver paciência, né? Eu ainda estou de ressaca do mestrado, mas eu hei de chegar no doutorado, né? Aprimorando conhecimento e informação o tempo todo. Então, eu acho que buscar um MBA, aprimorando conhecimentos, não é cursinho online, né? Eu acho que mercado são conversações, network vale muito. Às vezes, um outro erro crasso, eu acho que dos corretores, é exatamente não entender de mercado
E quando você vai num treinamento, o treinamento pode ser ruim. Cabe você também dizer para o construtor, falar assim, olha, dá um feedback, eu achei que... Vou fazer uma observação aqui, e aí eu quero dizer a vocês, construtores, né? É o seguinte, treinamento para corretor de imóveis não tem a ver com vendas, tem a ver com marketing. Vamos pegar os 4 P's do marketing, né? Vamos pegar 2. Produto e preço são do marketing. Vendas não é ciência. O esforço maior está no desenvolvimento do produto, no precificação, e aí vendas não pode ter esse esforço que ela tem hoje de vender. Não deveria ser assim. Se eu tenho um produto bom, bem precificado, a dificuldade deveria ser muito pequena. E eu tenho demanda, eu não precisaria esse esforço sobrenatural, porque eu fiz a lição de casa na base. E aí, quando chega um treinamento, que é a área de vendas que dá, ela tem uma falha de comunicação, porque o treinamento não tem a ver com vendas, ele tem a ver com marketing. Por isso que talvez você veja alguns treinamentos com profissionais de marketing melhor do que profissionais de vendas falando. Porque não é o produto que você vende, é a história que você conta. Eu preciso te encantar na história, e isso quem faz é marketing, não é vendas. Então, assim, são pontos que a gente precisa amarrar direitinho para desenvolver um mercado mais maduro. Eu acho que o que nos falta é essa maturidade de mercado. Nos falta a gente entender de pessoas, mas a gente falta entender de mercado. A questão, por exemplo, que a gente estava conversando antes de um treinamento, de ir num treinamento. Pode ser ruim e você pode falar, dar um feedback para aquele construtor, mas quanto que ele te agrega? Só não vai te agregar se você ficar no celular e se você ficar blindado ali. Se fechar, né? Mas aí eu faço uma analogia como professora. Tem aulas que eu dou que são boas e tem aulas que são ruins. Eu não acho que a aula que eu dou ruim, ela tem a ver com o fato de eu não ser uma boa professora. Uhum. Tem a ver com o fato dos alunos não fazerem as perguntas. Às vezes o treinamento você considera ruim, mas que perguntas que você fez? Quanto você se envolveu naquilo e tentou melhorar e subir um pouco aquele nível daquele treinamento, né? E aí, voltando para o network, é naqueles treinamentos, e a gente sabe disso, eu acho que nosso relacionamento surgiu muito por causa disso, de treinamentos, de eventos do mercado imobiliário, onde você vai gerando network. E aí, se você tem relevância, se você sabe se falar bem, naturalmente, cheguei aqui, fui convidada para fazer um podcast, né? Um topcast. Isso é bem... a questão que até que eu estava conversando um tempo desse com a comercial. E eu disse a ela uma coisa assim engraçada, né? Hoje o marketing, ele manda muito dentro da empresa. Mas às vezes o comercial não entende muito o pessoal do marketing. Aí ela fez, mas é complicado, que às vezes a gente quer uma coisa e eles dizem, não, mas tem que ter os dois chegar no consenso para ter um benefício próprio. Qual é o benefício? A construtora. Não quer fazer vendas, não quer ter venda, todo mundo ganha com isso. Eles não, o marketing quer uma coisa e às vezes não dá para a gente fazer isso aqui e é desse jeito. Eu disse, não. Aí eu acho que vocês também têm que entrar no consenso. Mas eu vi muito isso em algumas construtoras, que o marketing tem muita voz em cima dos comerciais. Eu não sei se você já presenciou essas coisas, mas eu já vi aqui em algumas construtoras isso. Eu acho assim, não sei por que não existe essa comunicação, porque deveria ter. Eu vejo isso como, por exemplo, voltando a mercados mais maduros que eu trabalhei, você coloca na mesa todo mundo tem voz, o corretor tem voz, o comercial tem voz, o marketing tem voz, o diretor tem voz, né? Às vezes a experiência, por mais empírica que seja, ela é muito válida, ela não é ignorada, não é só ciência, existe o conhecimento técnico, existe o conhecimento prático, e isso não pode ser ignorado também, né? Eu acho que, na verdade, esse desentendimento tem muito mais a ver com ego do que com qualquer outra coisa, assim, me perdoa, mas assim, porque não faz menor sentido. A agência brigar com marketing, assim, só briga, eu vou numa agência, eu faço toda a estratégia para a construtora.
Aí chego na agência, solicito um material. Aí eu falo assim, olha, o book vai nessa direção. Não, porque o diretor de arte diz para mim, não, porque eu não concordo. Eu falei, não concorda com o quê, né? Porque tem que ter A mais B. Eu falei assim, não, então vamos discutir melhor sobre isso. Ele só não vai concordar se for uma questão de ego. Porque existe uma lógica, né? Eu não sou louca, né? Eu não tiro a coisa da minha cabeça. Né? Quando eu falo hoje numa aula minha sobre marketing 6.0, eu estou dizendo o seguinte, olha, a ciência está dizendo para você que está indo para essa relação multissensorial. E quando eu estou dizendo para você para multissensorial, você usa se você não quiser. Mas se alguém está estudando e está dizendo que o comportamento humano ele está se atentando muito mais para relações, para ações multissensoriais, você corretor, você que tem uma imobiliária, o que você vai fazer? Você vai se preocupar com o cheiro do seu ambiente, isso é sensorial. Com a musiquinha que está no fundo. Uai, tem uma ciência estudando, não sou eu não estou falando porque eu quero, né? Não é uma coisa da minha cabeça, eu estou dizendo, olha, vai para essa... Você não querer fazer é uma escolha sua, como eu falo para muito cliente meu. Eu estou te dizendo que é mais do mesmo. Eu estou dizendo que precisa de uma história. Você não querer contar, eu estou te dizendo que esse preço não é bom. Você não querer fazer isso é uma escolha sua, mas eu tenho que falar. E eu não falo porque eu acho, né? Eu falo porque eu vejo, porque eu estudo, porque eu entendo, porque eu estou ouvindo, eu estou entendendo das coisas, eu estou estudando sobre isso, eu pego artigos que me deem base científica sobre isso. E aí, quando você tem esse tipo de argumento, não tem por que dizer não concordo, né? Eu acho que assim, o que a gente pode fazer? Aí a discussão é o seguinte, que dentro disso, o que a gente pode fazer para nossa empresa? Onde a gente tenha verba, onde a gente tenha capacidade, inclusive, de pessoas. Às vezes a gente não tem, você tem lá uma imobiliária com 2 pessoas, você não vai conseguir abraçar tudo. Porque você tem limitação para isso. Então, dentro das nossas limitações, ou de verbo, ou de pessoas, ou o que seja, ou de espaço, o que a gente consegue fazer? Então, isso que é muito legal, né? E isso é marketing. De novo, marketing é tudo. É tudo. Eu vou mandar depois esse artigo para você, um artigo muito bacana. Teve alguns... Mas tem gente que não concorda com isso, marketing. Normal. Marketing tá na engenharia, eu quero dizer. Não vai agradar todo mundo. Isso não é tem fato. como fazer. Mas eu tive até uma vez, eu conversei até com a Jaque sobre isso. Eu já fui para alguns treinamentos seus. E uma coisa que eu acho bacana que é você, e eu posso falar aqui, que é também outra pessoa que eu acho muito bacana da forma como se expressa, e pega você para apresentar um produto, só que vocês falam a história da cidade antes, quem foi fulano de tal, puxa para cá, para a gente chegar naquele contexto todo, que é o Jaime Veríssimo, que, mano, ele faz essa história toda assim, que eu digo, caramba, aí eu tinha até comentado com a Jaque, que eu disse, vocês dois parecem essa história todinha. A gente tá com convidado aqui também, viu, gente? Então não esquece, não. Aí eu acho bacana isso, que é esse conceito todo. Posso apresentar? Pode. Ó, esse daqui, ó. Essa hora a gente tem que trazer um filho. Quer conhecer mais sobre mim, né, pessoalmente? Aí já diz tudo. Tá vendo, ó? Aí é isso que eu acho interessante. Da hora de fazer uma apresentação de produto, é aquela história da onde veio, a origem da construtora, quantos anos no mercado, aquela história dele que e faz o corretor entender, porque é isso que a gente vai vender. Então eu tenho que mostrar qual é a construtora. Claro, você vende muito mais marca do que produto. Outro erro do mercado é a construtora dar muito mais valor para o lançamento daquele produto do que para a marca dela. Empresas que conseguem valorizar muito mais a sua marca como corretor stop, você pode vender qualquer produto, por exemplo. Quando você tiver uma marca forte e a sua marca for forte, as pessoas vão confiar em você. Então, o produto que você lançar, as pessoas vão comprar. Assim, ou que você lançar ou que você vender, porque é uma marca. Marketing é isso. É muito mais a marca do que o produto. Construtoras fazem... Aquele produto morre. 2, 3 anos, acabou, morreu, vendeu tudo, e aí? Aí é um esforço sobrenatural para reposicionar a empresa, porque ela tem mais um produto para lançar. Nananana. Então, assim, são erros que a gente vê nesse mercado que, por quê? Porque é um mercado que vende. Sim. Então, exige muito pouco dos profissionais, vamos dizer assim. Porque ele está vendendo.
Mas eu acho isso uma pena. Por que que eu acho uma pena? Porque, na verdade, deveria ser você vender. O que está acontecendo é que as pessoas estão comprando. Há uma diferença. Na verdade, você não está vendendo, são as pessoas que estão comprando. Não é porque a tua marca é boa, é porque existe um produto que está lá na beira-mar de tal praia e eu quero aquele produto, Tá ele está com no meu preço preço. bom, então Então não eu tem a vou ver com a sua pegar. marca, não Tem tem a ver nada. muitas vezes com o atendimento de um corretor. Tem muito mais a ver com o fato de, então, há uma diferença entre eu comprar e você me vender. O que acontece com o mercado hoje é que as pessoas estão comprando, mas a maioria dos profissionais ou das incorporadoras, elas não estão vendendo. Não sabe vender. Hoje a gente tem uma aqui que ela veio, que uma vez a gente comenta, nossa, tá alto. Ele disse, não, mas você não está comprando um produto, você está comprando essa marca. Eu olhei assim, faz sentido. Se ela Eu tem a assim, entregar, então vale. Se ela não tem a entregar, também não vale, né? né? Tudo é uma via. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu sei que você está com um curso, né? É o Ah, seu. é. Como foi essa ideia de montar esse curso? Da onde surgiu? Porque acho que aí teve alguns estalozinhos de alguém está fazendo alguma coisa, eu vou lá fazer isso. É, mais ou menos por aí. É uma coisa que eu falo, bom, eu acredito em Deus e ele incomoda a gente de vez em quando, assim, né? Ó, Senhor, na boa, assim, né? Me incomoda de boa, assim, mas ele era uma coisa que eu dou aula, já dei algumas aulas para universidades, para MBA, enfim. Desde o meu mestrado também comecei a dar aula e percebo que existe um dom, uma capacidade que as pessoas gostam da minha aula, gostam da forma que eu falo, como eu explico, né? E gostam do meu treinamento no mercado imobiliário. E aí vem assim, vou fazer um curso. A princípio eu não queria fazer um curso sozinha, queria com pessoas, né? Eu acho que agrega sempre quando você tem mais pessoas fazendo um curso, mas acabou não acontecendo, não consegui outras pessoas para fazer. E eu também fui deixando, né? Muitos cursos, né? Muita gente dando curso. E aí foi um pouco me incomodando. Muita gente dando curso, mas muita gente dando curso falando coisas que não deveriam, né? E aí você faz um desserviço para o mercado, porque sempre quando eu dou um treinamento para uma construtora, eu penso que aquele momento é um momento de educar aqueles corretores a um discurso certo, porque o corretor ele é um reprodutor. Você não conhece o produto como eu conheço, por exemplo, Sim. né? Então o que eu disser e o que eu te orientar, você vai acreditar em mim, porque a Melina está falando, né? Então deve ser isso. E você vai contar aquela história para o teu cliente. Às vezes essas histórias são um tiro no pé. O cliente, como eu sempre falo, né? O cliente vai. Você começa a gerar um monstro, o cliente começa a ser um monstro na sua mão. Porque ele vai querer o metro quadrado barato, com mais de 30 itens de lazer. Não existe isso. Né? E que seja beira-mar 300 mil com vista definitiva. Tipo, se tiver, eu compro. Se todo mundo, assim, os corretores são o primeiro. Então, assim, tem coisas que não existem, mas não existem, mas porque os discursos foram feitos de forma errada, muito tempo. E aí veio a ideia, eu falei assim, bom, então deixa eu fazer esse curso, assim, explicar um pouquinho o que é marketing. Porque primeiro eu tinha que desfazer uma mentalidade de que marketing era post de Instagram. E que era qualquer post de Instagram seria um marketing. Então as pessoas chegam assim, você faz marketing? Assim, eu sou profissional de marketing, faço. Você faz post de Instagram? Você trabalha no Instagram? Aí eu brinco, né? Não faço. Aí buga, né? A pessoa fica bugada. Como assim? Ser marketing, mas não faz Instagram, né? Brincadeiras, né? Claro, mas assim... E aí eu tinha que desmistificar um pouco aquilo que as pessoas têm conceito. Então, o meu curso, ele veio primeiro para ensinar as pessoas a pensarem. Né? Você entende o que é marketing, e aí você começa a pensar estrategicamente, seja lá o que você for fazer. Essa reflexão, esse pensamento é que vai te fazer o seguinte, analisar uma obra ou não, analisar um book ou não, pensar que aquele texto que aquele publicitário colocou no book você pode utilizar, por exemplo, numa campanha para você. Qual é o gatilho que usa naquele... Então, assim, esse curso veio muito mais da ideia de desmistificar e fazer com que o corretor reflita, né? Eu acho que
foi disso. E veio de um incômodo, né? Eu adiei muito fazer um curso. Para mim é um esforço muito grande fazer, porque quem me conhece sabe, eu fico horas e horas estudando para dar um treinamento de uma construtora, por exemplo, para surpreender vocês. Eu vou ler um artigo científico sobre a cidade, né? Então, outro dia eu estava dando um treinamento sobre o poço, aí fui descobrir por que o nome do poço era tal, o que não sei o que. Eu tava nesse. Você dava nesse Eu tava treinamento. nesse treinamento. Eu li uns 5 artigos científicos daqui da Paraíba, de pessoas assim, tipo meio ambiente da Federal, da Universidade Federal da Paraíba, assim, pessoas que escreveram sobre a cidade, sobre Cabedelo, para poder chegar a explicar isso para vocês. Então, assim, eu decupo toda aquela informação de 5 artigos e falo numa linguagem que seja para vocês. Na linguagem corretora. Porque eu sei que vocês não vão ler esses 5 artigos científicos, né? Então, assim, por quê? Porque eu quero surpreender vocês. Eu quero dizer para vocês que existe um conhecimento ali que vocês podem brincar com ele. Pode ser um post de Instagram ou pode ser uma conversa inteligente com o seu cliente. De novo, se você sabe que você quer ser reconhecido com excelência, com capacidade, inteligência, nananã, esse conteúdo que eu gero para você ali naquele treinamento é exatamente para você poder desenvolver aquilo que você definiu como planejamento estratégico para você. Então, o meu curso, ele vem primeiro numa provocação de explicar o que é marketing e explicar o que é ciência, né? E dali fazer hoje, né? Esse primeiro, eu devo fazer um segundo mais voltado para mercado mesmo, né? A gente discutir mais mercado, mas eu acho que meu curso é questione as pessoas. Questione se é isso. Isso é legal questionar, para você, com respeito, sabe? Estude bastante. Nem tudo que eu falo pode fazer sentido. E tudo bem se não fizer, né? Mas que você tenha bom argumento, porque eu tenho bons argumentos. Valeu, eu vou bater, né? Não. Já ganhou. Já ganhou. Se Gabriel tivesse aqui, tava agarrado com ele. Os dois, né, filho? A Andresa perguntou assim, cadê teu filho? Eu falei, não sabia se podia trazer ser vivos, eu sabia que podia trazer ser humanos, né? Se eu soubesse, é o que eu tenho, né? Meu filhinho, meu queridinho. Vamos lá. Infelizmente o mundo ainda não consegue enxergar dessa forma. A gente não humaniza, mas é um parceiro, né? Não deixa de ser, né? Não é humano, mas não tento humanizar o cachorro, né? Assim, tipo... Mas é um parceiro, ele me acompanha, faz parceria e ainda gera lead pra mim também. E ainda faz propaganda, só tô precisando pagar pelas propagandas. Ninguém ainda me gera lead, ainda faz propaganda. Melina, vamos lá. Em relação, agora eu tô sabendo também que você entrou num projeto que já passou uma convidada nossa aqui que está nesse projeto também, que é sua coautora de um livro. Graças a você, né? Você ficou sabendo graças a vocês, né? Pelo convite. É verdade, muito legal, assim. Já era uma coisa que eu vinha pensando em fazer, né? Em escrever. Eu acabei, por causa do mestrado, eu escrevi artigo, né? Mas assim... Tinha a ideia de escrever um livro. Ainda tenho de escrever um livro sozinha mesmo, mas ainda dá um trabalho, assim, né? Eu sou muito exigente comigo mesma. Meu grande discussão é assim, quanto isso é relevante, né? Quanto eu consigo trazer relevância. Porque às vezes você consegue escrever um livro, né? Mas você tem lá baixa relevância daquele livro. Então, eu tenho esse conflito comigo mesma, de me cobrar e exigir demais de mim. Isso vai adiando demais as decisões também, né? Mas aí veio o convite que você me fez, e eu sou super grata a isso, de ser a coautora de um livro que fale sobre o mercado imobiliário, né? Eu acho que... E ali eu dei bastante do que eu sei, do que eu conheço, e espero que seja super relevante para quem lê. Foi de todo o coração, é um pouco do que a gente conversa aqui, mas com exemplos práticos também no livro. Então, para mim, acho que quando a gente tem conhecimento, Guilherme, eu acho que a gente tem que compartilhar. É para isso que a gente... eu vejo que, assim, eu não tenho... Por isso que voltar, assim, né? A gente tem muito conhecimento, a gente estuda muito. O meu objetivo é compartilhar esse conhecimento. E
é isso, eu acho uma pena, às vezes até eu não fazer tanto vídeo, né, falar mais, porque eu estudo tanto, tanta coisa para compartilhar que eu acho legal, mas que eu acabo fazendo nesses momentos, né? Por isso que eu gosto muito de ser chamada, por exemplo, para uma conversa como o Topcast, porque a gente consegue contar muito mais aquilo que a gente tem para falar. E não é possível que tanta gente estude tanto, né, e não compartilhe. As pessoas que estudam tão pouco compartilham muito mais do que a gente. Enfim, né, é isso. E o livro, para mim, foi um momento muito legal de escrever. Já fiz o meu capítulo, já mandei para a editora. Show. E muito obrigada E por a gente isso. tá lá com a editora em Meta, que é da Melissa Tagliaferri. Ótima pessoa, maravilhosa. A gente tem livro aqui, viu, pessoal? Depois vocês vão entrar em contato aí, a gente passa um livro aí. Amiga, minha auxiliar, eu já estou com minha auxiliar aqui. Deixa eu logo presentear aqui a Melina Eita, já com 2 tem. livros. Aqui tá o da Oxe. Jaque e aqui tá o meu. Nossa! Onde a gente foi Ó. coautores também. Eita, ó, que legal, amei. E Tem foi. dedicatória no Tem, mínimo? a gente já preparou. Então tá bom. Já deixei Ó, ali parabéns. pronto. E é aquela história, quando a gente foi convidado a fazer, eu nem pensei 2 vezes. Eu disse, quero, faço. E quando o pessoal chegou, Guilherme, tu tem pessoas que possam indicar que façam? Eu digo, não, tem aqui. A gente foi olhando, pessoas que têm conteúdo, têm relevância no mercado. E eu queria dar uma... como é que eu posso dizer? Dar uma voz maior no Nordeste, porque eu vejo muitos livros com muito São Paulo, lá pro lado do Sul, muita gente, no Nordeste tinha pouco. Eu digo, não, vou pegar aqui esse pessoal do Nordeste, eu quero eles, Legal. eles têm muito a falar. Esse é um Verdade. dos nossos presentes para você. Muito obrigada, que- muito feliz mesmo, adoro o Garanto livro. que vai aproveitar muito nessa sua leitura. Você e Marcos, eu boto Marcos para ler. Vou voltar, vou deixar. Muito obrigada. Essas tendências futuras para o nosso mercado, o que você tem a falar disso? Tendência para o nosso mercado. Imobiliário aí. E a gente sabe que está mudando. Ele cada dia está evoluindo mais. O que você tem a falar? Eu acho que a maior tendência e que eu acho que já vem é uma discussão não, mas é um assunto que eu reflito e que já tentei colocar, mas eu acho que o mercado não estava preparado, é o que a gente chama de economia prateada, que é a terceira idade, né? Eu acho que a gente está atrasado, mas tem muitos profissionais e pensadores que dizem que não, que na verdade o mercado não estava ainda preparado para criar produtos e atender essas pessoas. Então a gente está falando o seguinte, de pessoas com 60 anos, mas super ativas. Mas o corpo não é tão mais ativo como era antes. Sim. Eu li um artigo, e quase até escrevi um artigo do mercado imobiliário sobre terceira idade, o que a gente, né, o mercado imobiliário chama de economia prateada. Foi o seguinte, por exemplo, o sofá que fica na recepção. Ele não pode ser um sofá muito mole, porque você tem uma dificuldade de levantar. Né? Sim. Eu nem tenho terceira idade, mas já tenho uma dificuldade de levantar e sofá muito fofinhos, né? Assim, tipo, então a rampa, eu vejo meu pai, por exemplo, ele não consegue subir degraus com facilidade porque ele tem um problema no joelho. Então, e a rampa de cadeirante, ela tem um aclive que também não ajuda no joelho dele. Então, coisas que você precisa começar a pensar para desenvolver um empreendimento para essas pessoas. Então, eu acho que a grande tendência é tanto o corretor se preparar a atender esse público que compra, que consome, quanto as incorporadoras começarem a olhar produtos para essas pessoas, né? A gente está tendo uma mudança da pirâmide já, a gente está vendo que tem mais pessoas na faixa etária dos 50, 70 anos, né? Com dinheiro, a gente tem, aqui o mercado imobiliário de João Pessoa, ele tem uma grande vantagem. A gente tem uma migração de pessoas que vêm com dinheiro, elas não vêm para trabalhar. Uhum. Ao contrário, por exemplo, de São Paulo, né, que a gente teve, as pessoas iam para São Paulo para trabalhar, em busca de emprego. Aqui não, elas vêm para se aposentar, elas vêm em busca de uma qualidade de vida. Então, nós somos uma cidade especificamente voltadas para essa economia prateada.
E o que nós estamos fazendo quanto a isso? Quanto você, corretor de imóveis, está preparado para atender esse público? Como é que você olha um imóvel e fala assim, poxa, aqui, Melina, né? Você tem 50 anos, então você vai começar a pensar nessa qualidade que esse empreendimento te traz, a proximidade de tais itens. Aqui foi um imóvel pensado para você. Você concorda que eu começaria a refletir sobre morar ali? Sim. Né? Então você vai chegar a 60 anos, Melina, você tem 60 anos, vai fazer 60 anos. Então, assim, falo Melina, mas, né, tipo, não tenho 60 anos. Mas, assim, vou chegar aos 60 anos e penso nisso, onde eu quero morar? Sim. Eu quero uma piscina, por exemplo, onde adulto e infantil seja um do lado do outro? Não quero. Porque eu quero poder chamar a pessoa, por exemplo, para fazer hidroginástica, né, exercício comigo, ou exercício com a minha mãe, que pode estar morando comigo, naquela piscina, mas se tiver crianças muito próximas, ela não vai conseguir chamar um profissional de hidroginástica para fazer exercício ali, né? Porque as crianças estão brincando. Então, são pontos de um imóvel que eu acho que é uma tendência que urge, né? A gente se preparar, tanto o mercado imobiliário como todos os, né, os profissionais do mercado imobiliário, todos os stakeholders, né, desde arquitetos que tem que começar já incutir isso na cabeça dos incorporadores, os corretores que tem que começar a provocar isso também, né? Ler sobre isso, já tem imóveis, já tem os mercados. Eu falo assim, olha para os mercados de fora, o que eles estão fazendo, né? Uhum. Tem mercados mais maduros que o nosso que já está pensando nisso. E como que eles estão pensando? E como eles estão vendendo mais fácil? Porque, de novo, não tem a ver com a venda, tem a ver com o desenvolvimento do produto, no que ele foi pensado, para quem ele foi pensado. Então, eu acho que essa é uma grande tendência que a gente já tem que começar a olhar, principalmente a nossa cidade, que a gente tem muito mais aposentados aqui do que muitas outras cidades. Uhum. Hoje a gente vê assim que antigamente a gente via muito imóveis no mercado assim de 2, 3 quartos. Hoje a gente não vê. E hoje quem chega de fora para mim procurar um imóvel para locação, tem de 3 quartos? Não. Tem 3 quartos? Não tem. Está cada vez difícil. E também tem esse boom dos flats, né? Que veio de uma forma que eu me assusto. Eu me assusto. Eu não tenho aquele dom de vender flat. Não é uma coisa que eu digo, eu domino flat para vender. Porque flat vem muito em números. E o pessoal que compra só fala em números. Ele quer só saber do que ele vai rentabilizar. E a gente sabe que não tem. E essa cabeça, esse modo que você está dizendo de pensar para pessoas já idosas, isso faz sentido totalmente diferente. E já a gente sabe que o quanto vai evoluir. Mas ainda o pessoal pensa muito na questão desses flats. O que tu tem a dizer desse boom que tem assim de flat? Que isso me incomoda, me incomoda bastante. Eu acho que flat até quando chega na orla, ok. Quando ele passa para dentro eu já não consigo mais acreditar em muita coisa. Eu acho que assim, enquanto tiver uma demanda, e eu acho que sempre vai ter, enfim, eu acredito, eu acho que flat é importante, pessoas moram em flat também, não de 17 metros, mas morariam em flats, assim, é um desenvolvimento de uma cidade. Uhum. Claro que a gente não chegou numa cidade como São Paulo, muitas pessoas jovens, novas, elas moram em flat. A gente tem esse ciclo lá, perto de metrô, que vai a trabalho, como eu te falei, é uma procura diferente. Aqui, a gente vai ter esse público também de moradia em flat, a gente tem o pessoal que vem para lazer, mas o problema do flat não é o flat na minha cabeça, é a rentabilidade. É vender rentabilidade e, pior, vender liquidez. Né? Uhum. Imóvel não é um produto de liquidez, porque liquidez é a relação de que você compra aquilo lá e você vende com uma certa facilidade, né? E aí você gera uma liquidez. Mas não sempre. Se você pega um imóvel, você compra hoje, daqui a um ano você vai conseguir vender rápido? Não necessariamente. Dependendo do imóvel, você pode demorar anos para conseguir vender, principalmente dependendo do preço que você quer dar. Então, isso é um ponto. Não há liquidez nos imóveis, muitos deles. Talvez alguns até você consiga ter. E a rentabilidade, que é, de novo, voltando àquele assunto anterior, que a gente tem
um discurso errado, ensinam errado, né? Você não consegue ter uma rentabilidade no mercado de 1, 2%, principalmente se você pega hoje a gente tem flat à beira-mar por 1 milhão. Você não vai comprar um flat pé na areia por 1 milhão achando que você vai ter uma rentabilidade de 1%. Você não vai ter. E você não vai achar uma venda rápida daquele flat ou ganhar sobre lucro daquele flat. Aquele flat, na verdade, ele significa psicologia, pirâmide de Maslow. O desejo de estar ali. Sim. É uma relação de exclusividade, é uma relação de pé na areia, relação de você não ter uma rua na frente, uma relação que você tem ali uma vista definitiva para o mar. Então, assim, é outra coisa que você está vendendo. Não tem a ver com rentabilidade, não tem a ver com preço, tem a ver com psicologia. Aquilo que você compra por status, pode ter, enfim. Então, esse é um primeiro ponto de conseguir definir em que papel que está o flat, né? Eu acho que o grande erro o que me assusta no mercado não é a quantidade, mas é a promessa sobre o flat. Sim. Porque você pode ter um flat beira-mar, mas se você decorar esse flat mal, se você administrar ele mal, você não vai ter uma rentabilidade, mesmo ele sendo beira-mar. Quanto aos flats das ruas de trás, eu vejo o seguinte, a gente não pode ver uma cidade, João Pessoa não é apenas uma cidade de praia. Se for, que pena. Que pena, porque se a gente só vender praia, não. A gente tem ali um outro mercado que talvez a gente não conheça e que a gente não abriu a mente para isso. Mas é um mercado de pessoas, por exemplo, do interior, que vêm para cá para tratamento médico. Sim. E elas querem ficar ou vão ficar em flats, por exemplo, que estejam perto dessas áreas. Sim. É como se você for para Recife e você vai fazer algum exame lá em Recife, você vai procurar um flat perto daquela região. Perto do hospital. Ou você, por exemplo, vai tirar um visto no consulado, você vai procurar o que ele ficar numa região perto. A gente vai ter essa procura também na cidade, tem que ter, né? Tem que ter. A cidade tem que crescer para dentro. Ela não pode ficar só na orla, que senão ela vai ficar um acúmulo de pessoas ali. Mas aquele flat também que ele está ali, se ele for para a área de medicina, para a área médica, você tem que ter alguns detalhes. Como que é aquele colchão que você está colocando para aquelas pessoas? Porque se você vem fazer um tratamento médico e eu sei de casos que aconteceram de pessoas que elas vêm passar 15 dias aqui para ir para os hospitais. Para ela é importante como que é o colchão, se tem panela, se tem fogão, porque a esposa vai cozinhar para ele, ou ele precisa trazer uma babá, porque o filho... Existe esse turismo na cidade. Então, ele funciona, contanto que ele esteja preparado para atender. Existe um público, você tem que entender que público que é o seu. Então, assim, ter flats... eu acho que não me incomoda. A gente ainda tem um número de flats muito menor do que muitas cidades vizinhas. E a gente tem uma vantagem, por exemplo, com o Natal. Natal, quem comprou lá foram muitos estrangeiros. Quando a Europa entrou em crise, eles venderam tudo ao mesmo tempo, botaram à venda, e eram estrangeiros classe média. Então, eles sentiram falta daquele dinheiro e precisavam daquele dinheiro. A gente tem um público que compra flat aqui, que são pessoas que têm relacionamento com a cidade. São de outros estados, mas que, de uma certa forma, dificilmente uma pessoa que veio do nada, não conhece ninguém na Paraíba e resolveu comprar um flat aqui. É muito raro. Geralmente, não sei, você pode me falar melhor. Os seus clientes têm algum pé na Paraíba? Tem, alguns ainda tem, outros também não veio e se apaixonou. Mas ele veio para morar, não veio para investir, nunca conhece ninguém, deixou meio a Deus dará o flat. Não. Geralmente é porque tem alguma coisa aqui, né? São pessoas, por exemplo, ele nasceu na Paraíba, em alguma cidade da Paraíba, foi morar na Europa, ou a esposa, o cara casou com uma pessoa, mas a mãe, não sei o que, é paraibana. Sempre tem algum vínculo. Sempre tem algum. A gente tem um que a família dele eles moram todos em Praia Grande. Aí com Praia Grande chega no verão, ninguém aguenta mais, fica cheio, vem a família toda pra cá. Mas eles são daqui? Não, são de lá. São de lá, mas gostam daqui, vieram pra cá, mas eles vêm a passeio, vêm não sei o quê. Pronto, é uma relação.
Então, assim, você tem essas relações de pessoas que venham morar, venham passar, mas pessoas, eu falo assim, de comprar um flat, deixar rentabilizando e nem ter ninguém aqui na cidade, como fizeram em Natal. Natal foi muito assim. Então, assim, a gente tem um número menor do que flats ainda do que Natal. E a gente tem muito menos hotelaria também do que Natal, né? Eu não tenho medo dos flats, eu tenho medo do discurso, né? De venda de rentabilidade o tempo todo. Imóvel é uma coisa legal de ter. Eu moraria num flat, se eu fosse solteira, eu moraria num flat. Para mim seria tranquilo. A questão é quanto que está a locação desse flat, né? Quanto que a gente está colocando, como são os preços? Quanto que é o valor de um flat? Comprar um flat de 700 mil, 800 mil, 1 milhão, faz sentido? Para mim faz muito pouco sentido essa precificação. Mas a gente vive num mercado de livre concorrência, Guilherme. Preço se ajusta conforme oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda comprando, eles vão colocar o preço lá em cima. A hora que eu não tiver essa demanda, vai cair o preço. É que nem carro, posso dizer assim, tipo, Kwid custa 110 mil reais, desculpa. Um Kwid custa 110 mil reais, assim, não me cabe na cabeça um carro desse custar 110 mil reais. Mas alguém tá comprando. Alguém tá o preço lá porque alguém tá comprando. Esses carros muito caros, carros que teoricamente deveriam ser populares, estão jogando o preço lá em cima. O imóvel é a mesma coisa, alguém tá comprando e eles estão testando. Então, enquanto você tiver uma demanda, o preço vai estar lá. Agora, a questão da busca. Quando eu fiz minha pós-graduação em marketing, na época eu trabalhava na Cirela e o meu TCC foi exatamente sobre mercado imobiliário. Em São Paulo acontecia a mesma coisa. De repente todo mundo ia para 2 quartos, ou todo mundo ia para flat, ou todas as consultoras iam para 3 quartos. Eu falei assim, nossa, esse mercado é burro. Eu tinha certeza, quase certeza absoluta, que o mercado era burro. Eu falei assim, não é possível que todo mundo está gerando um monte de oferta ao mesmo tempo, né? E essa oferta, uma hora, vai acabar, vai diminuir a demanda e eles vão ficar com estoque. E claro que acontece isso, acontece com muita frequência no mercado imobiliário isso. Mas eu cheguei à conclusão no meu TCC, que eu tentei provar que o mercado era burro, mas o mercado não era burro. O mercado, na verdade, ele vai numa onda de demanda mesmo. A hora que eles começam a sentir que essa demanda de 2 e 3 quartos, você vai ver que vai virar um boom de 2 e 3 quartos. Aí lota de produtos de 2 e 3 quartos. Aí depois vai para flat de novo. Aí vai para não sei, entendeu? Então o mercado vai no balançar Saquarema, né? Vai eles vão. E que é natural, é natural. Você vai vender aquilo que está vendendo. Sim. Você também vai atrás da demanda, você vai na relação. Então, a inteligência, há uma inteligência nisso, não há não é burro. Eu falei, pessoal, é burro, não é possível, né? Não, mas há relação de demanda. Então, existe uma procura e eles vão. Então, existe também o nosso plano diretor, que acaba nos colocando em algumas direções, que acaba validando mais ser flat, muitas vezes, do que um apartamento de 2 quartos. Enfim, eu só acho que assim, quem vai comprar tem que procurar corretores sérios. E o corretor sério, ele não vai vender rentabilidade ou liquidez. Porque hoje dá uma rentabilidade, mas se eu tiver um número grande de flats e em algum momento não vou ter demanda, essa rentabilidade, mas assim, meu imóvel não está deixando de valorizar. Então, vocês, da corretores top, vão conseguir orientar bem o seu cliente. Então, eu acho que o discurso é esse, não é a quantidade. Venda flat em Tambalzinho, porque em Tambalzinho ali você tem um monte de hospital. Não há um problema. Olha a cidade como um todo. Eu sempre brinco, né, que as pessoas falam assim, eu quero um imóvel perto da praia. Aí eu pergunto assim, você veio da onde? Vim de São Paulo. Eu falei, meu amigo, qualquer lugar é perto da praia aqui, né? Vim de Cajazeiras, meu amigo, pode escolher qualquer bairro, porque tudo é perto da praia, né? Então, assim, a gente vive numa cidade que é de praia. Então, eu falo, toda João Pessoa é boa. Não existe bairro bom, bairro ruim. Existe aquilo que você escolhe, né? Eu tenho bairros que eu tenho preferência. E existe também um ponto importante da cidade de João Pessoa, que é a dinâmica da cidade.
a gente mora num bairro, mas a gente frequenta uma outra praia, não necessariamente do nosso bairro. Verdade. Eu sou uma dessas, eu moro no Bessa, a praia é linda, maravilhosa, nananã. Eu vou para Formosa. Mas eu vou para Formosa, eu amo Formosa, para mim é a minha praia. Eu amo Formosa. Então, assim, Formosa, Ponta de Mato ali, Areia Dourada, aquele trechinho, e Praia do Poço, que eu tenho me encantado muito com a Praia do Poço, ali a região de Ponta de Campina e Praia do Poço, são praias que eu tenho gostado muito também, pela calma da praia, enfim. Então, assim, existe essa dinâmica da cidade, que quem vem morar não entende isso. Ele acha que ele vai morar aqui e ele vai usar aquela praia. A hora que ele começa a vivenciar a dinâmica da cidade, ele vai perceber que ele não necessariamente precisa morar perto da praia, porque ele não vai usar necessariamente aquela praia o tempo todo. E aí cabe ao corretor. Por isso que eu falei, o corretor precisa entender de pessoas, mas precisa entender de mercado. Ele precisa entender a dinâmica de um mercado. Se eu vou... um dia eu vi um lançamento online de um empreendimento de uma praia do lado de Balneário de Camboriú. A construtora era de Balneário Camboriú, mas ela estava lançando numa praia do lado, assim, esqueci agora o nome, não. Eu fiquei com Palhoça na cabeça, mas eu não acho que não é Palhoça. Tubarão? Não, mas mais para lá de Tubarão. Ai, Jesus. Enfim, e ele disse uma coisa muito... Eu assisti online esse lançamento e ele disse uma coisa que a gente sabe, mas que eu, de novo, aquela história... É bom você ir em treinamentos porque tem alguns gatilhos que te faz refletir, a coisa da reflexão. Eu tô indo para uma... Eu tenho um balneário que já tem um preço alto de metro quadrado, tá 25, 30 mil, 40 mil metro quadrado, e eu tenho uma praia que fica a 10 quilômetros que ela ainda não está desenvolvida. O que é o mercado imobiliário se não desenvolver uma praia? Se eu começo a chegar ali, aí tem lá 8 mil metros quadrados. Essa inteligência mercadológica que o corretor precisa ter e o cliente precisa ter. Eu vou conseguir preços muito mais baixos numa praia ainda não desenvolvida, mas se eu entendo que desenvolvimento, né, o processo do desenvolvimento vai me fazer o seguinte, comprar no Poço, que está se desenvolvendo ainda, por exemplo. Aquela praia, uma hora, eu tenho lá 15 empreendimentos sendo construídos. Você acha que não vai chegar serviço lá para atender esses 15 novos empreendimentos? Vou dar um exemplo de São Paulo, mas a gente tem exemplo aqui em João Pessoa também. São Paulo, a gente tinha lá um bairro chamado Brooklyn. Aí do lado tinha um bairro ermo. Aí chega a construtora, chega lá e fala assim, coloca um empreendimento de alto padrão e chama de Novo Brooklyn. Pronto. Hoje é um bairro que antigamente era ermo, né? Que custava menos do que qualquer outro bairro. Hoje as pessoas moram lá, é um super bairro desenvolvido. E valorizou toda a região. E valoriza a região. Altiplano é um exemplo daqui. Antigamente não tinha nada. Pega uma construtora, constrói um alto padrão. Então, o cliente ele precisa ter essa percepção de que nem tudo é Cabo Branco, Tambaú e Manaíra. Né? A cidade é muito maior do que isso. E aí o cliente precisa começar a ter esse entendimento. Mas quem tem que passar esse entendimento primeiro é o corretor. O corretor ele não pode se limitar a querer achar que isso é bom ou ruim. Por quê? Porque tudo é bom. O mercado se desenvolve, cresce. Para a gente é um boom, Guilherme, porque a gente está aqui dentro e a gente está vendo. Mas assim, por que é um boom? Porque a gente ficou atrasado. Se a gente olhar a nossa cidade, ela foi uma das últimas a se desenvolverem do Nordeste. A gente tem 2 grandes polos do nosso lado, Natal e Recife. E João Pessoa era o patinho feio. Então, de repente, ele se tornou o patinho mais bonitinho do lago. Né? É normal que o mercado seja hoje muito mais pulsante na nossa cidade. Mas eu falo, não tenho medo, porque o mercado se autoajusta, sabe? Legal. É bom que às vezes não tem tanta, como você falou, tem empreendimentos que podem crescer. Qual? Tem hospitais, tem isso, aí você começa, realmente. Vamos lá, vamos pensar direitinho. Hoje tem empreendimentos grandes que vieram aí, acho que é como o Omni. O Omni, eu vi gente comprar consultório e o flat. Porque ele disse, não, aqui eu atendo meu cliente no meu consultório e eu já
coloco ele como meu hóspede no meu flat. Verdade. Aí eu lembrei desse pequeno detalhe, que faz uma grande diferença, realmente. Você começa a ver que é aquela história. Às vezes a gente senta no ambiente com muita gente e cada assunto diferente. E quando a gente vê algumas reclamações, como o boom mesmo, mas também ninguém vê uma solução como essa. Então, mas isso é normal, é vivendo e aprendendo, né? É É isso vivendo aí. e aprendendo. Anotou aí, né, mulher? Ótimo. Depois eu mando a conta. Aí eles já me deram um livro, né? Agora eu não posso nem cobrar, tá vendo? Ela, gente, hoje a gente. Eu vou parar de falar para vocês Tá. irem no meu curso. Né? Eu divulgo o curso dela, eu divulgo. Quero ver vocês irem, que vocês não foram no meu curso, ó. Mas, Por favor. mas a gente teve motivo para não poder ir. Ah, A correria mesmo. Até a gente tava dizendo, eu disse, rapaz, mais uma vez eu furei com o menino. Na próxima turma, eu espero vocês lá. É muito conteúdo e bem bacana. Com certeza. Gente, temos hoje 2 grandes patrocinadores aqui com a gente, que é a Tudo Ok Vistoria, a empresa aqui voltada só para vistoria de imóveis, tá? E a Coelho Canecas, que hoje também vou me auxiliar. A Coelho Canecas, que hoje também personalizada, tem um brinde para nossa querida menina. Tá vendo? Não dá nem para cobrar, cheio de... Eu que agora eu já tô, ó, quando ela pensa no... Isso é estratégia, ó, isso é estratégia, tá vendo? Estratégia, ai, que Tô lindo. começando a usar, eu falo, depois já coloco para você, uma personalizada, uma parceiraça nossa, que fez aí, ela vem com a frase motivacional. Vou ler, pode ler? Fique à vontade. Vou ler aqui. Grandes conquistas começam quando você decide não desistir. É isso mesmo. Aí, adorei, muito obrigada. Também que a gente manda para os nossos convidados. Não é sua, não, é minha. Eita, tem que contar quando ela faz uma grandona, né? Outra tendência, mercado pet. Não é fazer pet shop, pet place, né? Às vezes você tá dentro de do lado de um parque e aí tem lá um pet place. Quem vai ficar deixando o teu cachorro trancado dentro de um apartamento, dentro de um pet place, né? Como que ele vai ser feito? Como que se relacionar com essas pessoas, né? Eu acho que isso é um mercado também que as pessoas têm que começar a olhar. Né? Há muitos anos atrás, teve um empreendimento, por exemplo, que foi criado em São Paulo só para quem tinha Harley Davidson. Então, ele tinha um conceito para pessoas que tinham Harley Davidson. Uma vez eu até falei isso para um construtor aqui, aí ele falou assim, mas aqui ninguém tem Harley Davidson. Abriu uma loja da Harley Davidson aqui na BR. Meu irmão tinha uma. Meu irmão sempre teve uma. Pois é. E por quê? Porque é um estilo de vida. Então, você começa... É claro que aquelas pessoas que gostam daquilo, elas tendem a morar numa comunicação que identifique com elas. Sim. Então, assim, coisas que a gente pode trabalhar como conceitual, que assim, ela se sente, por exemplo, eu vou escolher um apartamento para morar. Todos os apartamentos têm 2 ou 3 quartos, mas tem um ali que tem uma coisa para pet. Pô, eu tenho pet. Você concorda que eu vou escolher entre um ou outro? Eu vou escolher aquele que trouxe para mim uma comunicação que tem uma identidade comigo, que tem a ver com o meu estilo de vida. E é isso. Empreendimentos têm que pensar em estilo de vida. Né? Como é o estilo de vida daquela pessoa. Pô, se eu tenho moto, se eu estou voltado para uma Harley Davidson, por exemplo, eu vou ter vagas para moto. A Harley Davidson é um negócio assim que precisa de todo um carinho. Eu vou ter uma área ali para ele cuidar só da moto dele. E é aquela coisa, né? Uma pessoa que tem uma Harley, que tem umas motos de potência, é o xodó dele. Xodó dele. É o xodó ali, ninguém mexe, ele não deixa nem a mulher tocar, mas é dele. Ele é quem limpa, ele é quem lava, ele... Agora você imagina que aqueles depósitos que a gente faz, que a gente vê em empreendimentos, por exemplo, ele fosse voltado para... Todd, se você latir de novo... Fica bem calminho aqui. Então, voltando, né? Se você pega empreendimentos, por exemplo, como esses que a gente vê aqui, mesmo em João Pessoa, que tem lá uma área para carro
lava-carro, ducha-carro, sei lá, com ferramentas, não Sim. sei o quê. Mas eu personalizo aquilo para moto. Você Hum. concorda comigo que você que tem uma moto mais cara, você não gostaria? Aí eu coloco lá uma vaga maior para que caiba a sua moto, pensando em pessoas que têm moto, porque as pessoas têm, tem muita gente que tem carro e moto. No meu caso, eu tenho carro e moto. Tudo bem, minha moto não é uma Harley Davidson, mas assim, eu acho isso bacana, eu acho um cuidado, né? E aí existe uma discriminação, como se quem tivesse moto é só. Que seja, se você é uma classe média e tem uma moto ali, eu quero também aquele espaço. Então, tem coisas, tendências, que você precisa olhar, né? O de pet é um deles. O que você pode personalizar para atrair você para o meu empreendimento? Naturalmente, eu trago uma força sua quando você chegar com um cliente. Ah, sou sua cliente, chego com o meu cachorro para visitar um imóvel. A primeira coisa você fala assim, poxa, Merina, eu tenho um imóvel que você vai amar. Ele também tem 2 quartos ou 3 quartos, tem a metragem que você quer, mas ele tem uma área pet ali que é completamente diferente. Ele foi pensado para pessoas que têm pet, porque ele fez não sei, né? Vamos pensar juntos coisas que as pessoas que têm pet querem. Né? Vamos Uhum. fazer uma pesquisa, vamos entender de público, vamos entender de pessoas. Então, eu acho que isso são tendências. Tendências é entender as pessoas, as necessidades das pessoas e criar necessidades também. Né? Eu acho que eu vi uma coisa também muito engraçada em relação, às vezes, a gente, do próprio corretor. Às vezes ele não aprendeu a escutar. Ah, não, ele não Né? Ele aprendeu não mesmo. aprendeu a escutar. Às vezes você chega, eu falo com um cliente, me deixa ele falar. Falar, às vezes até eu fico cansado de ouvir, eu não consegui nem anotar tudo, mas deixa ele falar. Aí depois é que eu começo a falar. Porque não adianta ele dizer que ele está procurando um apartamento de 2 quartos e eu querendo vender um de 1 ou de 3. Eu não, deixa ele falar bem muito. Você está entendendo? Eu digo, eu estou tentando aqui agora memorizar, achar alguma coisa para você entender o que você está querendo. Mas é isso, é a gente tentar escutar bastante. Que hoje a gente está tão acelerado que eu até brinco com a Andresa, eu digo, deixa o pessoal falar. Ela vai acelerada, eu digo, deixa eu falar, calma. E isso parte de mim também, que às vezes eu começo. Eu digo, peraí, eu tenho que segurar aqui a onda, vou escutar a pessoa, senão eu vou começar de 1 quarto a uma cobertura e ele vai se perder no meio do caminho e vai dizer, infelizmente eu vou ver depois alguma coisa. E mais do que isso, não é nem só o que você vai oferecer para ele. É estratégia, é o marketing. Quando você ouve ele, você vai pensar estrategicamente, por exemplo, esse cliente ele veio de um tráfego pago de um empreendimento X. Sim. E aí, aquele empreendimento, você pergunta para o cliente, né? Um pouco sobre aquele. Ele vai começar a falar sobre ele. Você está entendendo o perfil daquele cliente. Ao mesmo tempo, quando você for fazer de novo, por exemplo, aquele mesmo imóvel que você fez, se você conseguir absorver aquelas informações de uma forma estratégica, de novo, por isso que meu curso ele é voltado para vamos pensar. Aquilo não são só informações para você oferecer um produto, mas elas também são informações de dados que vai te gerar uma estratégia para a próxima campanha, que pode ser do mesmo empreendimento, só que você vai usar um discurso diferente para aquele empreendimento, porque você já viu que aquele perfil daquele cliente te levou a um entendimento ali, entendeu? Ele não comprou, mas talvez ele te ajudou a entender um pouco mais. Então, esse reflexão, esse pensar, que ele é muito importante. Não. E isso dá pra gente, às vezes, até uma... Como é que eu posso dizer? Dá pra gente segurar um pouco o cliente para outro produto. Às vezes não é o momento dele ali, ele vai ser bem sincero com você e vai criar uma conexão, né? Que isso é uma das coisas que eu tento fazer bastante com o cliente, é criar uma conexão com ele. Senão o negócio não flui. Não, eu sou só mais um corretor na carteira que ele viu um líder ali, clicou e pronto. Manda aí, eu acho que eu falei com você, alguma coisa. Não, manda aí. Mas tem que... Essa parte de estratégia, que é o marketing, né, que a gente fala, tem que ser muito bem elaborado. Muito. E pensado bem. Eu gosto de dizer muito isso. Tem que pensar bem, escutar bem o cliente para a gente usar a estratégia certa para ele. Exatamente. Isso é bem bacana. Pois, Melina, hoje eu estou muito feliz.
muito grato por você ter aceitado Imagina. esse bate-papo. É o nosso segundo. A gente tá aqui rindo, brincando, porque assim é uma coisa, é um papo que eu gosto de ter com pessoas, né? Aqui não é você veio para dar um treinamento. Isso é aqui para falar sobre o mercado, falar bobagem. A gente tá aqui para ver quem é a Melina hoje. Lá vai ele querer saber quem sou eu. Oxi, eu vou saber. Eu vou dizer, Marco, meu Deus, eu vou perguntar, Marco, sabe quem é Melina? Para dizer, não queira saber, não queira saber. E esse daqui é o Todd, vem cá, deixa eu mostrar você. Ai, meu Deus do Olha céu. aí. Olha, Hoje pronto. ele já tá com sono, cansado, né? Ele é garoto já quero comer. propaganda, tá, gente? Ele é garoto propaganda. Ele me ajuda, tem que trabalhar também, né? Não é só comer ração, né? Tem que trabalhar. Então, né, mamãezinha? Melina, meu amor. Considerações finais, fique à vontade. Primeiro agradecer, né? Mais uma vez estar aqui, super legal. Eu acho que é um pouco da frase que você colocou até na minha caneca, né? Acho que desistir nunca tem que ser uma opção. É muito difícil criar esses podcasts, convidar pessoas, né? É um esforço que a gente faz para trazer conteúdo, às vezes poucas pessoas vêm, mas eu acho que, de novo, não tem muito a ver com os outros, tem muito a ver com o nosso crescimento. Eu acho que esse papo faz você crescer, isso é bom. Às vezes, poucas pessoas vêm, não dá tanto engajamento quanto besterol, né? Muitas vezes a gente fala isso, mas eu acho que tudo bem, sabe, Guilherme? Eu acho que você tem que fazer porque é bom, é importante, tem que gerar conteúdo, a história assim, a gente tem tanto para dizer, né? Por que não falar? Tem tanta gente boa que você está convidando para vir aqui falar. Que legal, eu acho que fazer isso independente da quantidade de pessoas, de likes. Às vezes a gente vive hoje numa sociedade meio imediatista, meio em busca de likes. Eu acho que a gente precisa começar a buscar conteúdo, crescimento. Se você cresceu, você aprendeu alguma coisa nessa conversa nossa, pronto, já te valeu, né? E eu acho que isso que é muito importante. E isso a gente vai compartilhar com outras pessoas. É o entendimento do compartilhar, né? Que esteja isso na nossa cabeça. Então, parabéns aí pelo projeto, que vocês tenham muito sucesso, viu, já que você também... E que não desistam, eu acho que é isso aí. Isso fica, né, no YouTube por muitos e muitos anos, e eu acho que é legal. Parabéns por isso. E a única coisa que eu falo, assim, principalmente para os corretores de imóveis, venda é estratégia. Entenda que venda é estratégia. Se você consegue entender isso, acho que muita coisa vai mudar na tua cabeça. Porque a estratégia, ela tem uma relação de entendimento muito mais profundo. Você tem que pensar. Você tem que pensar no que escrever para o teu cliente. Qual momento escrever aquilo para o seu cliente. Se você pensar que aquilo é uma estratégia. E é o jogo mais legal que tem. Na verdade, é esse processo que vai chegar à venda. Isso é legal. Acho que vocês talvez tenham tido essa experiência várias vezes, né? Aquele momento entre o começar do atendimento e todo esse percurso que você andou com o cliente te valeu muito mais do que na hora que você vendeu. A hora que vendeu, acabou, parece que acabou, né? Aquela história toda. Então, viva esse caminho, esse percurso é muito legal. É onde você aprende, é onde você muda pessoas, assim, muda até a cabeça. O cliente chega aqui querendo um apartamento de 2 quartos, no bairro tal, você vende 3 quartos no outro bairro, né? Então, esse momento porque você foi um consultor, porque você conseguiu orientar, nesse sentido de mudar, né? Ninguém muda ninguém, mas mudar no sentido de mostrar de orientação, né? Então, assim... É o aprendizado, né, cara, que e a aí gente vai trocar. Exatamente, mas esse caminho que é legal, porque quando você consegue fazer esse caminho com o cliente, é muito bacana, que os clientes consigam respeitar os corretores, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas com mais respeito, de responder a mensagem, olha, não, obrigada, não tenho interesse, né? Acho que a resposta é importante. A gente está num mundo que parece que as pessoas são muito desrespeitosas, né? E parece que isso foi normatizado. Eu não respondi, você me atendeu, você me mandou um preço, eu pedi, você me mandou... Mandei o book, mandei o preço e pronto, o cara some. Não, obrigada, não me interessa, é só uma curiosidade. Tudo bem você ser curioso, eu acho que tranquilo. Chegar, mandar uma mensagem assim, tem lá um patrocinado,
por favor, nem por favor, preço e Preço e tabela. Tabela e book. Tabela e book. Falei, nossa, oi. Aí eu já respondo, oi, bom dia, tudo bem? Com quem eu falo? Né? Tipo assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar nessa educação. E eu acho que também cabe ao corretor educar um pouco o cliente. Às vezes não atender, às vezes perder uma venda, só para mostrar assim, olha, educação, respeito, é legal, não abro mão. Eu, Melina, por exemplo, não dou consultoria para qualquer construtora. Tem que estar alinhada aos meus valores, né? E tem que respeitar corretor de imóveis, porque tem construtora que, não, por incrível que pareça, não respeita corretor de imóveis. Então, assim, aquela corretora que chega para mim e diz assim, eu nem gosto de corretor de imóveis, eu falei, então procura outra pessoa para te dar consultoria, porque logo eu, né? Tipo, que eu tenho um maior relacionamento com os corretores de imóveis, convivo com meus amigos hoje em João Pessoa, são todos corretores de imóveis, acabei, né, tão inserida nesse mercado aqui, que me ajudam, que me indicam, inclusive, para os clientes. Hoje, todos os meus clientes, ultimamente, é tudo por indicação de corretor. Ai, minha amiga, chega para a construtora e fala assim, meu amigo, pelo amor de Deus, contrata a Melina. Você precisa de um treinamento bom. É verdade, o corretor faz isso mesmo para a construtora. Aí me indicou assim, olha, fulano me indicou, vamos bater um papo, eu acho que eu estou precisando de você. Mas que coisa boa que você entendeu isso. Então, eu acho que esse respeito, né, de todo mundo, corretor também, né, de respeitar a ética do mercado, eu acho que isso tudo a gente precisa começar a fazer a nossa parte nesse sentido também. E é uma das coisas, quando eu criei a Corretora Stop, foi bem, não teve nem muita coisa, para mim é ser um canal ali para mim conhecer corretores. Só que foi crescendo de uma forma que a Corretora Stop já virou um local de aprendizado para outros corretores. Às vezes o corretor entra em contato, Guilherme, eu sou novo, estou procurando imobiliária. Você indica uma? Guilherme, hoje eu tava num dia ruim, cara. Não, fez Corretora Stop, hoje eu tava num dia ruim. Essa tua frase me levantou. Legal. E quando a gente decidiu fazer o Topcast aqui, é realmente para educar. Eu acho que ainda o mercado precisa crescer muito. Eu não sei tudo, como eu digo, já nunca vai saber, Guilherme. A gente nunca vai saber. Isso que é legal, né? O pouco essa que eu busca, sei, né, eu gosto de chegar nos cantos, como a gente ontem estava no evento, a menina fez, Guilherme, eu achei bacana ele, Jaque, parabéns pelo que você está fazendo lá, as dicas na segunda-feira sobre locação, que me ajudou bastante, que eu não sabia. Legal, então, tá vendo? Isso faz a gente, estamos no caminho certo. Isso gera like. Se gerar foi bom, se não gerar foi bom também. Exatamente. Isso eu quero que a pessoa se eduque. Porque ele fazendo esse papel vai me ajudar muito. Vai ajudar a minha profissão. Que é isso que eu quero. Eu quero que ajudar todos os corretores que faça ser o corretor de imóvel seja educado. Faça o pessoal parar e dizer, pô, o corretor respeita ali. Né? Não é ter aquela, o corretor é caloteiro, o corretor é isso, só pensando nisso. Não, eles têm que começar a respeitar isso, a gente já começa a educar tanto o cliente de venda, né, como o cliente de compra. E às vezes ele só acha que é só compra. Não, mas tudo ali tem uma negociação, tudo é um processo que gera tempo. E para o intermediador, que é o corretor, ficar ali no meio, ele tem que entender os dois lados e ficar assim, eu quero ajudar vocês. É um grande desgaste emocional, inclusive, né? É muito. Então, essa é a ideia. Então, quando eu convido corretores aqui, é porque a gente sabe que tem conteúdo, que tem algo que com certeza quem assistiu esse vídeo aqui, cara, eu tenho que fazer isso. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já captei aqui insights, isso é importante. Entendeu? São os insights. Tem os insights ali. Então, pra gente, essa é a ideia. É você ali achar que você sabe tudo, beleza. Mas uma hora vai, eita, fulano falou algo que vai fazer diferença para mim, eu vou começar a usar isso. É onde a gente chegou naquele início da conversa, eu vou para todo treinamento? Não, mas eu tenho que ir. Não quero, mas eu vou quando eu tô com vontade, vou assistir. Eu tô ali para prestigiar e entender o produto. Não aquela pessoa que fala, eu tô aqui no celular, né? Como a gente tava conversando. Então isso, até com vocês, é falta de respeito, quem tá no celular. Verdade. Realmente. Mas é isso, gente. Nosso bate-papo foi aqui com a Melina. Vou deixar aqui
o Instagram dela, o arroba. Gente, outra coisa, se inscreva no curso dela, viu? Você, corretor, que não se inscreve no curso dessa mulher, é um ano sem venda, viu? Então, já sabe, né? Vou deixar aqui o arroba, entre em contato lá no direct dela e já procura saber, beleza? Gente, até a próxima. Obrigadão, hein? Obrigada. Obrigada, tia. Bom. Tchau.